Gente, a minha internet sempre cai quando eu tô gravando, é impressionante. Então, enfim, estávamos aqui no último parágrafo, né, falando que os concretistas nomearam os seus poemas de poema, produto, pois um produto. Eu acho que agora está gravando. Gente, minha internet sempre cai. Então, enfim, em razão disso, os concretistas nomearam os seus poemas de poema produto, pois um produto é uma realidade em si, autoexplicativo, né? E a gente sabe que a literatura, quando a gente pensa em literatura, os alunos logo pensam assim: ah, vai cair na prova. O que o poema quer dizer? Qual era o estado do sujeito poético? Porque a literatura, a impressão que a gente tem é que ela precisa sempre ser explicada, né? Ela é enigmática. Então, esse é um ponto em comum. Esse é um ponto diferente, né? Aliás. Então, é uma realidade em si, autoexplicativo, e não um objeto que faz referência exterior a qualquer coisa que seja. Então, temos aqui, levando em consideração os estudos do crítico Alfredo Bose sempre aparece nos capítulos, é um crítico literário muito importante, o concretismo apresenta as seguintes inovações para a poesia, né? Então, se fosse uma pergunta, né, se caísse na sua prova, se caísse no vestibular, né, se fosse uma pergunta discursiva, no caso da UERJ, né, a UERJ específica, né, quais são as contribuições que o concretismo traz, né, quais são as inovações. Então, nós temos aqui, no campo semântico, né, no sentido, nós temos os ideogramas, que trazem vários significados em apenas um sinal. Então, cada coisinha, cada espaço vai ter sentido, vai representar alguma coisa. E, consequentemente, a polissemia, fazendo do leitor um coautor. Então, a polissemia é a capacidade que a língua tem, né, que uma palavra tem de apresentar vários sentidos, né? Então, semia, sentido, poli, muitos, né? No campo sintático, é uma ruptura com a ordem sintática tradicional, completamente. Né? Isso tem a ver aqui com os outros tópicos, né? Essa sintaxe, campo lexical, campo morfológico, né? Então, abaixo vocês vão entender melhor como que isso aparece, né, no poema. No campo lexical, utilização de neologismos e de palavras estrangeiras, siglas e etc. Então, neologismo são palavras, né, uma criação de palavras, faz referência a essas palavras que estão sendo criadas, né? Campo morfológico, desmembramento das palavras para surgirem novos morfemas e novos significados. Vocês vão ver lá embaixo como que isso acontece, né, na próxima página. No campo fonético, figuras de repetição sonora, então trabalho constante com o som, né? Aliteração, rimas internas, preferência pelas consoantes, jogos sonoros, né? Então, lembrando que a literação é repetição, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, repetição de uma consoante. Não só o R, qualquer consoante. No campo topográfico, não linearidade na leitura, podendo ocorrer tanto na vertical quanto na horizontal, né, por meio da disposição das palavras na página, a importância do espaço em branco, né, que foi o que eu falei há pouco, que passa a ser significativo, então o espaço representa muito, abolição da pontuação e libertação do nexo aparente. Então, esse nexo aparente tem a ver com todas essas questões, principalmente com essa sintaxe, né, com a construção dessas palavras. Então, a poesia concreta abandonou a estrutura frasal e adotou a estrutura nominal do poema, utilizando-se basicamente de substantivos e verbos. Né? Então, e esses verbos aparecem geralmente nas formas nominais. Infinitivo, né, por exemplo, amar, particípio amado, amado e gerúndio amando, né, que são as formas nominais do verbo. Então, esse verbo geralmente aparece em uma forma nominal e não conjugado, né? Porque o verbo conjugado, ele geralmente aparece com as palavras ao lado, né? Então, por exemplo, se eu digo comprou, né? Você pensa que alguém comprou alguma coisa. Então, se eu digo, por exemplo, chegar, né? Já é uma estrutura que a gente pode conceber, né, essa palavra sozinha aqui no concretismo. Então, dessa forma, a poesia concreta apresenta-nos objetos estéticos baseados na moderna cultura da imagem para surpreender e chocar nossos hábitos expressivos e cognitivos. Os concretistas mudaram o conceito que se fazia até então de poesia. Então, percebam, existe aqui uma relação, né, próxima com o modernismo, com os propósitos do modernismo.
Os concretistas mudaram o conceito que se fazia até então de poesia, o que influenciou decisivamente os músicos tropicalistas, já falaremos sobre eles. Algumas músicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, são poemas concretos, ou seja, têm estruturas parecidas com a que a gente vai observar na próxima página. O concretismo proporcionou à arte aquilo que parecia desnecessário e improvável, uma nova libertação expressiva, né, gente? Porque aqui, percebam que existe sempre uma busca pela liberdade, né? Porque a arte tem a ver com essa liberdade, com esse pensamento, com essa contestação. Veja exemplos de poesia concreta a seguir. Então, agora, o que nós falamos fica mais claro. Então, temos aqui, percebam, nós não temos pontuação, né? Nós temos... percebam como as palavras estão colocadas. Elas criam uma imagem, né? Então, ó, ovo, novelo... Olha a repetição do V, né? Essa aliteração. Né? Então, ovo, novelo, novo no velho, filho em folhas, repetição não só do V, repetição do LH, né? O filho em folhas na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro, né? E aí percebam que dentro do centro, essa palavra centro, ela ficou exatamente no meio, né? Assim como ovo. Então, aqui é toda uma repetição de consoantes, né? A pontuação ela foi abolida, né? Repetição do som do V, repetição não só, né, das consoantes, mas também das vogais. O O ele se repete muito, né? E aí é de Augusto de Campos. E aqui embaixo nós temos de Décio. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe coca, babe cola caco. Caco, cola, e ali depois nós temos cloaca, né? Então, repetição do B, percebam esses espaçamentos ali, né? Em babe, cola, aí depois fica também um espaçamento em beba, coca, né? E embaixo também. E aí se a gente pode observar assim também, beba, babe, caco, cola, né? Então essa leitura, o nosso campo de visão, ele fica um tanto quanto confuso, porque a gente está acostumado a ler sempre do início para o final, né? E as leituras aqui, elas são não necessariamente dessa forma, né? E aí depois, gente, nós temos aqui mais uma, né? Mais duas, aliás, ó. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, re. Aqui, denasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce, morre-se. Então, mais uma vez, aqui nós temos esses espaços em branco, né? E percebam que esse poema ele tem toda uma movimentação, né? E aí, o que também qual que é a importância? Percebam que aqui, vocês viram, né? Há uma predileção por verbos nas formas nominais, né? Mas aqui, por exemplo, nós temos nasce, aqui o verbo está conjugado, né? Não significa que ele não vá aparecer. E aí essa movimentação, ela também diz respeito a esse próprio movimento da vida, né? De nascer e de morrer, né? De Haroldo de Campos. E aqui, olha que interessante outro poema, Xícara. E aí o que a gente percebe é que esse poema tem, né? O formato de xícara. Então nós temos ali na tarde fria de julho, voo cheiro barulho, e aí, até mesmo essa parte, né, esse desenho, essa arte imita uma xícara, e aí também quando a gente faz o café e coloca na xícara, a gente vê a fumacinha que tem esse formato, né? Na verdade, aqui embaixo é a xícarazinha, e essa parte de cima é essa fumacinha, né? Na tarde fria de julho, vou o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então percebam que a gente também tem aqui um diálogo com o dia a dia, né? Com o cotidiano, que é uma coisa que acontece muito no modernismo, né? O modernismo tinha essa tônica. E aí, gente, então nós conseguimos perceber que através das imagens, né, o que estava sendo dito aqui, né,
por Alfredo Bose, que soube muito bem interpretar. Então, ele falou do campo semântico, do campo sintático dessas construções, do campo lexical, né? Neologismos, palavras estrangeiras, morfológico, fonético e topográfico. Né? Esse topográfico é a não linearidade da leitura, como nós falamos, né? A nossa visão ela vai do início para o final, mas aqui, né? O concretismo, essa leitura pode acontecer tanto na vertical quanto na horizontal. E aí depois a gente vai, então, falar sobre tropicalismo, beleza? Então, o marco inicial do tropicalismo se deu em 1967, no Festival de Música da TV Record. Mesmo Gilberto Gil ficando em segundo lugar, com a música Domingo no Parque, Caetano Veloso em quarto, com Alegria, Alegria, eles atraíram a atenção do público com as suas canções. Então, o tropicalismo tinha como característica a crítica satírica, né? Então, sátira, né? Quando a gente pensa em sátira, a gente pensa, por exemplo, em Gregório de Matos, nessas críticas que ele fazia. Gregório de Matos apresentava 4 vertentes em sua escrita, né? E ele tinha satírica, que era justamente fazer críticas à sociedade baiana, né? Então, aqui tem essa questão satírica, né? Como característica a crítica satírica ao nacionalismo exacerbado e a mistura da cultura nacional com a cultura estrangeira, o rock and roll. Tinha um espírito antropofágico, absorvendo diversas influências e criando uma música de incontestável originalidade. Em 1968, observamos o auge do tropicalismo. Seus integrantes eram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Capinã, Gal Costa, Nara Leão e o arranjador Rogério. Nesse ano foi lançado o disco Manifesto do Tropicalismo, Tropicália ou... E aí temos esse nome. Ainda no mesmo ano, esses 2 músicos causaram grande polêmica no Festival da TV Globo, com a apresentação das músicas Questão de Ordem. Percebo, gente, só, Questão de Ordem, de Gilberto Gil, e É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. Qual era o contexto histórico? A ditadura, né? Então, este foi muito vaiado e acabou respondendo ao público. Com a edição das 5, o tropicalismo como movimento acabou. Contudo, seus integrantes continuaram produzindo. Caetano e Gilberto Gil foram presos e depois exilados na Inglaterra. E aqui temos, então, a poesia marginal. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a poesia marginal e aí a gente encerra e na próxima aula nós falamos sobre os autores. Então, contexto histórico. Uma das representações mais significantes da poesia contemporânea é, sem dúvida, a chamada poesia marginal. A sua origem tem ligação com o Ato Institucional número 5, AI-5, de 1968, que consolidou a censura no Brasil e fortificou o regime militar, instaurado em 1º de abril de 1964, com a derrubada do presidente João Goulart, eleito de forma democrática. Apesar das limitações e proibições que o AI-5 determinava, o mais agravante era um adendo do decreto, estabelecendo que outras restrições ou proibições ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados poderiam ser estabelecidas à discrição do Executivo, fornecendo ao regime o poder de estabelecer qualquer tipo de proibição. Então, na literatura, nomes consagrados no modernismo continuaram fortes, com engajamento político e social intensificados, como Drummond, João Cabral de Melo Neto, né, já falamos sobre os 2. Paralelamente, surgiu uma geração de poetas que não eram mais solitários. Ao contrário, iam para as ruas, portas de bares, cinemas, praças e avenidas com seus poemas em mãos. Sem a mediação de uma editora, muitos vendiam seus próprios textos, evidenciando que qualquer pessoa podia ser poeta e ler poesia, sem a linguagem muitas vezes rebuscada e pomposa de escolas literárias anteriores. Então, gente, essa questão da linguagem, né, ela é muito importante. A gente sabe que, por exemplo, o simbolismo, o parnasianismo, né, quando a gente pensa no barroco, eram escolas literárias que apresentavam uma linguagem rebuscada. O arcadismo, por exemplo, já tinha uma linguagem mais simples, que condizia com o modo de vida sobre o qual ele falava, né, a vida no campo e tal. Essas características justificam o nome que eles mesmos escolheram, marginais. Esse nome, porém, não dizia respeito às pessoas que a sociedade discrimina e mantém à margem. Eles, ao contrário, eram marginais voluntários, porque eles queriam, né, por escolha, pois não queriam fazer parte dos grupos dos grandes poetas integrados a um movimento literário unificado ou a um sistema independentemente de qual fosse. Então, percebam essa criticidade, né? O marginal é aquele que fica à margem, né? Aquele que está destacado. Eles não queriam aqui
porque quando você, às vezes, alguns autores não gostam de receber né, de serem chamados, por exemplo, de parnasianistas, enfim, por quê? Porque eles se sentem limitados. Aqui era justamente isso, né? Não se limitar, não ter um nome, né? Esses poetas, também conhecidos como geração do mimeógrafo, estreitaram as relações entre a poesia e música popular, pois ambas deveriam atingir as massas da população. Dentre os mais conhecidos poetas marginais estão Paulo, Casaco, Ana Cristina César, Chagall e Torquato Neto. Então, temos aqui algumas características, né? Suporte, liberdade, intertextualidade, metalinguagem. A gente fala até metalinguagem. Na próxima aula, nós falamos sobre os autores e as obras, beleza? Então, aqui, suporte e liberdade. Talvez a principal... Percebam que nós estamos falando sobre liberdade, né, desde o início da aula. Então, talvez a principal característica da poesia marginal seja o seu suporte. Aproveitam-se todas as possibilidades do papel. Por isso, os poetas escreviam poesias em folha de caderno, panfletos, jornais e bilhetes. O principal meio de divulgação da poesia eram folhetos mimeografados e vendidos ou distribuídos de mão em mão nas ruas e praças, garantindo ao poema certo caráter lúdico, descontraído, um poema feito para o momento presente, com poucas palavras de entendimento rápido. Esses textos eram marcados pela desobediência, uma poesia não pode obedecer a nenhuma estética fixa, olha que é crítica, né? Métrica imposta previamente ou rima pré-determinada, foi aquilo que a gente falou, sobre se você pertence a uma escola literária, de certa maneira, existe essa teoria de que você se limita, né? Por isso que o pré-modernismo, por exemplo, não é uma escola literária, porque ali a gente tinha um momento em que vários autores escreviam com diferentes linguagens sobre diferentes assuntos. Então, percebam que tudo tem uma ligação, né? Uma poesia não pode obedecer a nenhuma estética fixa, métrica imposta previamente ou rima pré-determinada. Essa desobediência da poesia dos anos 1970 reflete também infinitas possibilidades no uso da palavra, que ganha agora liberdade e quebra os limites da página do livro. Ou seja, quando a gente para pensar, né, o próprio livro, o próprio material onde essa poesia aparece, ela é limitadora, né? Então, podia-se encontrar poesia em muros, portas e placas, então o formato é diferenciado, né? A própria linguagem traz a marca dessa liberdade, pois podemos encontrar nela algumas das mais fortes características dessa poesia das décadas de 70 e 80, o experimentalismo, a recuperação da oralidade na escrita, a irreverência e a fragmentação. Então, por exemplo, o modernismo, mais uma vez fazendo um link aqui, né? Oralidade na escrita. O modernismo, ele apresentava essa preocupação com esse coloquialismo, né? O que é coloquialismo? Essa conversa informal, a maneira como... Então, o poema, ele é importante também que ele mostre a linguagem do povo, né? Deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? A próclise e não a ênclise, porque a gente não fala usando a ênclise, né? Mas é lógico que o modernismo também apresenta lá os seus autores que fazem uso do soneto e tem uma linguagem mais formal. Intertextualidade. O que é intertextualidade? A relação entre textos, né? A relação, então, por exemplo, a gente tem, isso já caiu várias vezes em vestibulares, um poema do romantismo e um poema do modernismo, né? Ambos falando sobre a questão da exaltação da terra. O romantismo fazendo de uma maneira mais idealizada, o modernismo fazendo, né? Então tem uma diferença. No modernismo tem um verso sem nenhum laranjal, né? E aí o romantismo fala debaixo da árvore, né, com vários laranjais. Então, o romantismo idealiza, o modernismo vê de uma forma mais crítica. Então, existe nesse exemplo que eu dei, por exemplo, uma intertextualidade. Então, não se pode deixar de notar ecos de movimentos antecedentes, as vanguardas, em especial, o concretismo dos anos 50 e 60, que aproxima poesia e artes visuais, a brevidade de certos poemas do modernismo, né, como o poema piada e o poema minuto, ou ainda as técnicas de colagem do dadaísmo. Encontramos também um grande número de poemas em formas fixas, principalmente sonetos de haikais, né, o que são haikais? Poemas de origem japonesa, geralmente compostos de 3 versos, o primeiro e o terceiro com 5 sílabas poéticas e o segundo com 7. Percebe-se que o poeta tem liberdade
e a fornece a palavra, que fica livre enquanto o homem daquele tempo se encontrava preso em um regime político. Então, percebam que essa liberdade, né, como nós vimos aqui, a ditadura prendia, né, limitava, proibia, e a literatura e a arte vão buscar o quê? Liberdade, criticidade, né? A liberdade da poesia contemporânea está justamente em beber de todas as fontes possíveis, sem se prender longamente a nenhuma. Percebe-se também certo diálogo com a poesia beat, poesia de contracultura escrita por um grupo de poetas norte-americanos nas décadas de 50 e 60, inspirando um movimento hippie com os poetas franceses Rimbaud, Baudelaire e Mallarmé, né, e com a cultura pop. Metalinguagem, né? Último tópico. Os poetas margens, o que é metalinguagem? A linguagem, né, é a língua explicando a própria língua, né? Então, o dicionário, por exemplo, né, ele marca, ele exemplifica a metalinguagem. Então, os poetas marginais tinham a preocupação com a poesia em si, simples, do dia a dia, capaz de chegar ao leitor de forma rápida e direta. Por isso, há neles a preocupação com o fazer poético, revelada em inúmeros textos, por exemplo, de gente, eu não sei se eu sei pronunciar esse nome, Leminski e Ana Cristina César. O ato da escrita e do fazer poético é revelado no próprio poema, que brinca com a palavra, que fala sobre a própria palavra, e com a poesia, que então fala sobre a própria poesia. Na próxima aula, nós continuaremos daqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses autores, beleza? Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima semana e até mais. Fiquem com Deus.